Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. A primeira sessão de julgamentos do ano. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. E dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 560.900, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, passo a palavra à ministra Rosa Weber para o seu voto. Senhor presidente, uma brevíssima rememoração, até para possibilitar que se encerre o julgamento. Nesse recurso extraordinário, a repercussão geral reconhecida foi a seguinte: constitucional, administrativo, concurso público, restrição posta aos candidatos que respondem a processo criminal, existência de denúncia criminal, acórdão recorrido que afasta a restrição com base na presunção constitucional de inocência, manifestação pela configuração do requisito de repercussão geral para conhecimento e julgamento do recurso ordinário. De uma maneira geral, o objeto da repercussão geral é saber se há restrição à participação em concurso público, se há restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, né, por ofensa ao princípio da presunção de inocência. Artigo 5º, 57 da Constituição Federal de 88. Qual foi a tese defendida no acórdão recorrido? A exclusão do impetrante na seleção para o curso de formação de cabos pela mera denúncia oferecida pelo Ministério Público extrapola o razoável, tornando-se uma decisão tendenciosa, pois, enquanto não condenado por sentença transitada em julgado, há de se presumir a inocência do acusado, conforme regra constitucionalmente preconizada. Assim, tem-se como inaceitável a presunção prevista no Decreto Distrital 7.456 de 83, é um decreto anterior à Constituição de 88, 74.056 de 83, bem como no edital do certame, de que determinado candidato não possui aptidão por estar sendo processado criminalmente. Recurso improvido, decisão unânime. O crime em tese, já foi dito, praticado pelo recorrido, seria falso testemunho. O parecer do Ministério Público foi pelo não provimento do recurso extraordinário, dada a jurisprudência desta Casa, aspas, que se firmou no sentido de que afronta o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público por estar indiciado em inquérito policial ou respondendo à ação penal. E aqui são, no parecer, são destacados precedentes da lavra do ministro Marco Aurélio, ministro César Peluso, ministro Carlos Veloso, ministra Ellen Grace, ministro Gilmar Mendes. Este último é de 2006. Eu, senhores ministros, examinando este tema, situação análoga, concluí exatamente no ARE 720.564, eu concluí forte justamente nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a eliminação de candidato de concurso público por estar respondendo a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Eu tenho aqui uma série de precedentes, de questões, né, mas já foram muito bem levantadas, tanto pelo ministro eminente relator, a quem eu cumprimento pelo voto, como pelo ministro, agora nessa sessão, um voto também percussiente, como sempre, o ministro Alexandre de Moraes, e eu vou enfrentando, mas me filio integralmente à tese que foi defendida pelo eminente ministro Luiz Roberto, né, e até
como se fez aquele registro inicial, e eu estou aqui com um apontamento, senhor presidente, que eu fiz na sessão de 2016, 30 de março de 2016, que foram os apontamentos, né, onde houve o pedido de vista. E eu vou fazer só a leitura e eu peço, por favor, que o ministro Luiz Roberto me corrija, porque eu estou, segundo todas as minhas anotações e a convicção que firmei quando fiz o estudo detalhado do caso, na mesma linha de Sua Excelência. Sua Excelência, pelo voto que tenho, conhece do recurso extraordinário, nega-lhe provimento e propõe a fixação das seguintes teses. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe 1. Condenação por órgão colegiado ou definitiva. 2. Relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente preenchido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. O eminente ministro Luiz Roberto, nessa sessão, inclusive, exemplificou, né, os dois pressupostos. Segundo, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública, Constituição Federal, artigo 144, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, e agora, vírgula, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. E aí, essas as teses. Depois, Sua Excelência conclui dizendo que, a fim de preservar a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, por se tratar de mudança de jurisprudência, porque mais restritiva, proponho que a orientação ora afirmada não se aplique a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente relator, a quem acompanho, negando o provimento ao recurso, presidente. Agradeço, ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, como voto? Senhor presidente, egrégia Corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, nós aqui temos vários acordos no sentido de que a mera existência de um inquérito ou processo penal não pode impedir que o candidato concorra a um certame público. E talvez a explicação seja até embrionária da própria ciência do processo. É que, enquanto pende o processo, não se sabe quem tem razão. O processo realmente ele é meio Hitchcockiano, só sabe no final do processo quem é que tem razão. Então, realmente seria uma, digamos assim, uma arbitrariedade institucional impedir que uma pessoa que esteja respondendo a um inquérito, uma ação penal ainda em andamento, tivesse interditada uma esperança de concorrer a um cargo público, exercer uma função pública. Eu trago aqui números a quais o saudoso e querido Teori Zavascki, no ARI 937620, trago também aqui um de Vossa Excelência, no ARI 753331, que fala exatamente sobre concurso público, e outros também aqui da ministra Rosa Weber, da primeira turma, lá da nossa turma. E a modulação que o ministro Barroso apresentou, e eu entendo que o voto do ministro Alexandre e do ministro Barroso são votos coincidentes, salvante, digamos assim, esse plus de entender que, advento, se uma lei contivesse esse regramento, ela seria inconstitucional. Mas veja o seguinte, por exemplo, aqui tem um caso que seria bem exemplificativo e prima facie evidente. O sujeito que é condenado, por acidente de trânsito pode concorrer a motorista de ambulância. Não teria condições de fazer parte de um concurso desse. E o que se estabeleceu assim? Como regra geral, a simples existência de inquérito e processos não autoriza a eliminação de candidatos.
e pressupõe condenação por órgão colegiado, provisória ou definitiva, tal qual a lei da ficha limpa, e é concurso público. Então, o tatis mutandis é o ingresso no setor público e da relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições. Então, realmente, o sujeito condenado por delito de trânsito pode ser bibliotecário, mas condenado por delito de trânsito pode ser motorista de ambulância. Então, está bem, quer dizer, uma solução justa e razoável e que, como Vossa Excelência destacou, a tese afetada da repercussão geral, ela é uma tese continente, em que nela estão contidas uma série de hipóteses especiais, e que vários processos foram, digamos assim, suspensos, e nós temos aí já 12 anos que essa causa aguarda um desfecho. Então, com todos esses fundamentos, senhor presidente, bem diminutos, eu vou juntar voto escrito, eu acompanho o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço, ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia, como voto? Presidente, também estou acompanhando o ministro relator e não desconheço a legitimidade das preocupações trazidas no voto divergente do eminente ministro Alexandre de Moraes. Acho que ninguém aqui estaria em situação diferente. Tenho para mim que eventuais restrições postas, mas que aí já se contém, como agora relembrado no voto pela ministra Rosa Weber, no voto do ministro relator, no sentido de haver leis que possam objetivar a razoabilidade e a proporcionalidade do que se deve conter para eventual exigência em concurso devidamente posto em cada caso, não me parece seja legítimo. A questão é que o que se pôs como repercussão geral, reconhecida por este tribunal em 2007 e com início depois em 2008, com início de julgamento, é a validade de restrição posta aos candidatos à aprovação em concurso para provimento de cargo ou função pública fundada na existência de denúncia criminal. Esse ponto é que, como hoje realçou ainda uma vez o ministro relator, está no fluxo da jurisprudência do Supremo de se impedir que haja óbice sem fundamento constitucional posto no edital e que, portanto, não permite que alguém possa ter acesso, pelo menos, ao acesso, que é o concurso público. E, neste sentido, portanto, é que estou votando com todas as observações, ponderações e, principalmente, com a ênfase dada a pontos específicos no voto do ministro relator. Significa, genericamente, não pode, mas pode se especializar em lei a possibilidade de, com proporcionalidade, com objetividade, se fixar na lei e, a partir daí, no edital, eventual restrição. Até porque, senhor presidente, nós temos isto que a ampla possibilidade também pode oferecer. Alguém abre simplesmente, ou faz uma denúncia, ou apresenta um dado qualquer sobre alguém que, eventualmente, vai concorrer até com o próprio interessado, e que impeça essa pessoa, então, de concorrer, o que é muito grave. Por isso é que eu estou, como disse, acompanhando, farei a juntada de voto, mas também votando no mesmo sentido, negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Agradeço. Ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou acompanhar o relator, me louvando, inclusive, no acórdão combatido, que, a meu ver, estabelece com muita precisão que, no caso dos autos, há uma mera imputação, não há condenação, porque, se assim se entendesse, ou se fosse possível impedir que ele se candidatasse a um concurso público para promoção, para aperfeiçoamento, já se estaria punindo esse servidor por um crime que não se sabe se realmente foi cometido. Isso consta do acordo, me parece que este argumento é muito sólido. Quer dizer, a proibição de que alguém se candidate a um concurso público, nestas circunstâncias, fere, a meu ver, a mais no poder a presunção constitucional de inocência. Eu estou sensibilizado com os argumentos do eminente ministro Alexandre de Moraes, mas, neste caso, também há uma particularidade que me parece que milita em favor do então impetrante. E esta particularidade favorável a ele foi, a meu ver, muito bem destacado pela desembargadora Sandra De Santis, que, em seu voto oral,
observa que, no caso, a condenação já está, enfim, o processo, melhor dizendo, já estaria suspenso com fundamento no artigo 89 da Lei 9.099. Portanto, senhor presidente, acompanho o relator para considerar realmente ofensivo à Constituição, sobretudo e especialmente ao princípio constitucional da presunção da inocência, que se impeça alguém de participar de concurso público em face apenas dessa pessoa estar respondendo a uma ação penal. Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanho o relator. Ministro Gilmar Mendes, como voto? Eu também acompanho o relator, tendo em vista já os precedentes citados, mas reconhecendo as dificuldades que se colocam em relação à fixação nessa temática de tese. Certamente esse tema acabará por voltar aqui por força ou por necessidade de distinguish, tendo em vista as múltiplas peculiaridades que marcam o tema. Como eu observei antes da suspensão dos trabalhos, era um caso típico que, se já tivéssemos racionalizado, não talvez coubesse no âmbito de uma repercussão geral, tendo em vista as múltiplas nuances que o tema suscita. Acompanha também o relator. Ministro Marco Aurélio não vota. Eu também acompanho o eminente relator, no sentido de negar provimento ao recurso. Então, proclamo que, por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencido o ministro Alexandre de Moraes. Agora nós temos a tese. Seria melhor, talvez, discutirmos a tese. Deixa eu, assim, pelo menos a redação é o de menos. A minha tese e a ideia central é: edital não pode. A lei pode. Essa é a ideia central. Ministro, Vossa Excelência, com proporcionalidade, como diz sim, a ministra Cássio. Mas edital sem base em lei não Isso. Edital não inova a ponto de poder prever sem certo. prévia restrição legal. Exatamente. É isso. Porque senão, assim, edital não pode, nenhum edital vai... Vossas Excelências me permite uma observação que eu colho também do acórdão agora atacado. O desembargador relator estabeleceu, consignou em seu voto, que a lei distrital era de 83 e, portanto, anterior à Constituição de 88. E, em face disso, ele considerava que, as palavras dele são essas, que esse dispositivo dessa lei distrital estaria tacitamente revogada pela superveniência da Constituição de 1988. Então, nós estamos, talvez, caminhando no sentido de fazermos uma afirmação que uma lei pode, eventualmente, dispor nesse sentido. E eu queria, desde logo, manifestar as minhas dúvidas com relação a isto. Eu não sei se a lei pode dizer que alguém que está enfrentando uma ação penal pode ser impedido de prestar um concurso público, ainda que seja uma seleção, digamos assim, interna numa determinada corporação, numa determinada repartição pública. Então, eu apenas, sem me manifestar ainda, eu queria externar essa minha preocupação e dizer que eu tenho fundadas dúvidas no sentido de que isto seja efetivamente possível. Eu me ative apenas ao que está consignado nesses autos. Eu penso que, e aí dialogo com o ministro relator e com os colegas, talvez fôssemos mais prudentes diante do ponto de vista da abrangência desse caso, e talvez aguardar mais uma sessão, uma semana, e nós dialogarmos sobre a questão da tese. Os debates, os votos foram proferidos, e realmente, eu também comungo um pouco da preocupação do ministro Ricardo Lewandowski de nós darmos como que um HC, uma ADIM preventiva, uma declaratória de constitucionalidade preventiva para toda e qualquer lei ao formular uma tese. Essa lei será constitucional. Então, penso para nós podermos, como fizemos já em outros casos. Eu preciso dizer, eu não me oponho. Eu acho que essa é uma posição de risco, porque aí vem fatos supervenientes, vem
discussões. Nós temos um caso, o que eu talvez propusesse, presidente, há um razoável consenso, com exceção da respeitável posição do ministro Alexandre, de que edital de concurso não pode impedir a participação de candidato pelo simples fato de responder a processo penal. Todo mundo está de acordo com esta proposição? Sim. E se nós nos fixássemos nela, então, e saíssemos daqui com isso resolvido? E aí, quando vier uma lei, a gente vai discutir a lei, porque, na verdade, a gente estava um pouco antecipando o que a lei poderia dizer. Vamos ficar só na posição de não é legítima a previsão em edital de concurso público de vedação à participação de candidatos. Sem previsão legal anterior. Não, aí caímos na objeção do ministro Lewandowski. O problema é que porque poderia aí, ler o contrário. Quando vier o edital jamais poderia prever, o edital, mesmo tendo lei. Entendi. Então, se a gente falar genericamente, quem vai preparar um edital fica na seguinte circunstância: eu posso ou não posso incluir? Bom, mas se a lei disser, não precisa nem dizer o edital, né? Mas o edital tem que repetir, é obrigatório. Eu entendo e concordo, mas é que se nós colocarmos a intercalada sem previsão de lei, a gente não atende à observação do ministro Ricardo Lewandowski. Talvez, ministro, fosse conveniente acolher a sugestão do presidente, pensar um pouco, porque as duas situações tem alguma objeção. Porque uma futura lei, na proposta do ministro Barroso, que me parece muito razoável, ela terá que ser examinada quanto à constitucionalidade dela, sobretudo do ponto de vista da razoabilidade da limitação a ser colocada. Isso é matéria de discussão e exame por parte desta Corte. E observe também que o legislador federal, quando tratou desse tema, ainda que amplamente, no Código Penal, ele estabeleceu balizas um pouco mais amplas, dizendo que só em casos limites é que se perde a função pública. Dizendo o seguinte, no artigo 92, são também efeitos da condenação, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, em duas circunstâncias. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. E a segunda hipótese, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Eu penso que o próprio legislador federal, na seara penal, já estabeleceu algumas balizas em torno das quais nós podemos, eventualmente, encetar uma futura discussão. Mas, enfim... Ministro, eu então proponho, presidente, um pouco salomonicamente, eu trago amanhã uma proposta de redação, tentativamente conciliando as diferentes posições. E, de preferência, minimalista, eu acho, a essa altura, para diminuir o risco de dissenso. Porque a tese do tema ela ficou da seguinte forma na ementa: restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, porque aqui era uma denúncia já apresentada e recebida. Não se tratava sequer de inquérito, era já uma denúncia. E eu penso que realmente nós debatemos isso, é uma tese importantíssima para a repercussão no país inteiro. Nesse momento, a minha dificuldade é a ministra Carmen quer incluir a lei e o ministro Lewandowski prefere deixar de fora. Eu vou ver se eu consigo pensar uma forma de conseguir. Eu apenas ponderei, eu ainda não me oponho mas a gente gosta de atender Vossa Excelência. Obrigada, eu também gosto de atender os colegas. O resultado, do ponto de vista da decisão de negativa de provimento, já foi proclamado. O tema, então, virá na sessão de amanhã, ou oportunamente, quando for possível, para a definição da tese. Os outros 2 feitos da pauta não serão chamados na data de hoje, e, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.